É bom vê-los aqui. Deus colocou uma palavra especial hoje para a gente estar compartilhando com vocês. É uma palavra desafiadora, uma palavra que a gente vai entender exatamente o que é a Páscoa. Eu sei que alguns talvez conheçam bem o que eu vou tratar com vocês aqui hoje, mas eu queria que vocês ficassem atentos. E a mensagem que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: o sangue, a cruz, a ressurreição. O sangue, a cruz, a ressurreição. A Páscoa ela acontece muito antes do que você comer o teu chocolate. Muito antes de você celebrar o teu coelhinho. A Páscoa ela acontece muito antes do que simplesmente Jesus ali na cruz. A gente volta um pouquinho a história lá atrás, quando José, vocês lembram disso? Quem não lembra dessa história de José, quem não lembra de Moisés, vá assistir os 10 mandamentos, porque eu não vou ter tempo para ficar explicando tudo aqui. Os 10 mandamentos na Record, é isso? Então vai assistir os 10 mandamentos, porque senão, meu filho, se nem na Record você assistiu, pega a Bíblia para ler, vamos embora. E a gente começa da época lá de José, que ele virou vice-governador, lembra o filho de Jacó, virou vice-governador do Egito e carregou a sua família para lá no Egito ele carregou a sua família. José, um homem próspero, o Egito estava passando fome naquele momento, ele consegue durante 7 anos ali juntar muita coisa para poder subsistir durante os 7 anos de falta. Ele traz a família dele, Jacó, com todos os outros irmãos, todos os outros irmãos de José, e ali José fica, José morre, a família de José também continua ali, só que até então não existia a nação Israel. Eles vão começando a se relacionar, ter filhos e crescer, e crescer, e crescer, até que eles ficam maior do que o povo do Egito. E isso começa a incomodar Faraó, que já é o novo Faraó, não é o Faraó que reinou ali na época com José. O novo Faraó não conhecia os feitos de José, o que ele tinha feito, e simplesmente bota para trás e começa a escravizar, porque ele ficou preocupado. Falou, cara, essa galera vai ser muito maior do que eu, vai ser muito mais forte, então eu preciso escravizá-los a partir de agora. Então lá no Egito eles são escravizados, e aí eles ficam durante 400 anos. 400 anos. 430 aproximadamente, porque depois tem a parte ali das pragas e tudo mais, aproximadamente 430 anos naquele Egito. E lá no comecinho ali, no comecinho de Êxodo e tudo mais, um pouquinho antes, diz que os israelitas estavam clamando, gritando por ajuda, por socorro, porque eles não aguentavam mais. Eles não aguentavam mais viver escravizado. E Deus escuta a voz deles e levanta um libertador chamado Moisés. E Moisés judeu, mas criado sob os pés de Faraó, com a educação egípcia, Deus incomoda Moisés e traz Moisés, ele abandona tudo e traz para ser ele o salvador do povo. E aí Moisés vai até Faraó, Deus fala com ele na sarça ardente, né? Faz ali, ó, com essa vara aqui, com esse cajado, você vai fazer milagres e vai acontecer. Deus leva Moisés não sabia falar, chama Arão, Arão ajuda Moisés a falar e ele vai até Faraó. E diante de Faraó, Deus endurece o coração de Faraó e Deus endurece para que não deixe a galera de Israel sair do Egito. E Deus fala assim, ó, fica tranquilo, 10 pragas vão ser lançadas contra ali o Egito. E a gente começa com a primeira praga, que foi transformação do rio Nilo em sangue. Essa foi a primeira praga. E a última praga, a gente vai pular as outras 8, e a última praga foi justamente a morte de todos os primogênitos. De todos os primogênitos que existiam ali na terra do Egito, Deus falou, essa vai ser a última praga. Essa vai ser a última praga. Você vai lançar isso sobre Egito, e de alguma forma todos os primogênitos, eles vão morrer, exceto, Moisés, eu vou te dar uma direção. Você vai dizer aos meus filhos de Israel que eles peguem um cordeiro de um ano de idade, esse cordeiro sem mácula, esse cordeiro sem defeito, sem nada, e você vai dizer para cada família matar esse cordeiro, mas tenham cuidado, não quebre nenhum osso desse cordeiro. Tudo isso aponta para Jesus, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe hoje. Não, preste atenção, Moisés. Manda a família de Israel pegar esse cordeiro de um ano, cordeiro sem defeito, sem mácula, e derramar o sangue deles sobre os seus umbrais. Parte de cima
né? A gente está falando do portal, né? De uma porta de entrada. Na parte de cima você vai passar, vai borrifar o sangue ali com um galho de sopo, um ramo, né? Você vai borrifar ali do lado direito, em cima, do lado direito e do lado esquerdo, porque aonde o anjo da morte, o destruidor, passar, e ele vê essa marca do cordeiro, ele vai passar por cima. E ele, quando passar por cima, ele vai atingir as outras casas que são dos egípcios e vai matar todos os primogênitos, animais, filhos e tudo vai morrer. E é exatamente isso que acontece naquela noite. E Deus dá mais umas instruções, falou o seguinte: e esse cordeiro que você matar, você não vai jogar fora. Você vai pegar esse cordeiro e você vai comer ele com a sua família. Cada família vai pegar esse cordeiro e vai comer assado. Tudo isso aponta para Jesus. Vai comer assado, com ervas amargas e com pães sem fermento, que a gente chama de pães, que é o matzá. No hebraico que se fala, o matzá. É isso, é dessa forma que você vai comer. E outra, Moisés, você vai avisar todo mundo para que o dia seguinte, preste atenção, para que o dia seguinte, após a morte, após você passar o sangue, o dia seguinte vai ser o dia de celebração de vocês. Estejam já com as sandálias no pé e com o cajado na mão para vocês, meterem o pé do Egito. E assim o povo de Israel recebe essa instrução através de Moisés e eles fazem exatamente conforme Moisés disse. Cada judeu passa lá o sangue do cordeiro na parte de cima, na parte dos lados, e aí vem a meia-noite, escuridão. Em Êxodo vem falar sobre isso. Meia-noite veio trevas densas sobre o Egito e matou todos, aniquilou todos os primogênitos, todos, da família dos egípcios, daquelas famílias que não haviam passado o sangue do cordeiro. E isso foi celebrado entre os judeus, e Deus fala, lá em Êxodo 12, celebrar isso todas as vezes que em memória de mim vos lembrardes dessa situação. Vai pegando aí, preste atenção. Celebrai todas as vezes, Moisés. A partir do dia 14 do mês de Nissan, que é o terceiro mês judeu, como se fosse o março nosso, vocês vão se recordar uma vez por ano, vocês vão se recordar para celebrar isso que está acontecendo aqui. Ou seja, o livramento que eu estou dando a Israel, de morte, da escravidão, onde por conta do sangue desse animal, desse cordeiro, Deus simbolizou para que vocês recebessem livramento. E assim aconteceu, e assim Deus mandou celebrar, e assim no outro dia eles partiram do Egito. E o nome desse movimento, em hebraico, se chama Pessah. Grava isso, Pessah, passar por cima. O inglês, na Bíblia em inglês, ele traz uma coisa um pouco mais parecida do que a gente fala Páscoa. No inglês eles chamam de Passover, né? O passar por cima. Literalmente, então a Páscoa, ela surgiu daí, que é o Pessah, é o passar por cima. É literalmente, o anjo, quando via a marca do cordeiro, ele passa por cima daquela casa que está a marca do cordeiro nos umbrais da porta, não atinge aquele local e somente atinge os egípcios que ali estão. Então, por isso que o nome é Páscoa, a gente dá como Páscoa, mas o nome no hebraico se chama Pessah, ou Passover, né, que a galera fala no inglês, simplesmente passou por cima. Então, quando a gente está celebrando a Páscoa, a gente está celebrando, lá atrás vocês vão entender aquilo que aconteceu lá atrás, o Passover, passar por cima. O anjo da morte, o anjo destruidor, passou por cima. Só que 1.400 anos se passaram. Desde quando houve esse movimento, 1.373 anos, mais ou menos, a 1.400 anos se passaram desde que houve esse movimento, lá no Egito, com os israelitas, até a hora que Jesus nasceu e foi crucificado. E Deus, de alguma forma, ele tinha mandado esse cordeiro como um protótipo daquilo que realmente ia se completar em Jesus. Deus, ele manda isso de alguma forma como se fosse um protótipo, apenas uma imagem daquilo que ia se aperfeiçoar, apontar e se fazer em Cristo. Então, de alguma forma, Deus envia o verdadeiro cordeiro, envia o cordeiro perfeito, o verdadeiro cordeiro puro, santo, para que a partir dele, você e eu, e os judeus também, mas infelizmente ainda não acreditaram todo, mas já tem a galera já recebendo sonhos, revelação, estamos pregando de judeus messiânicos, assim como tem muito Islã se convertendo. Mas aí toma a gente, nós, né, não judeus, tomamos posse disso como gentios, como uma galera, né, que não, vamos dizer assim, que não era judeu, para viver isso. Então Deus manda o verdadeiro cordeiro
para que esse cordeiro, de alguma forma, chamado Jesus Cristo, nele fosse aperfeiçoado toda essa história que eu contei para vocês, referente ao Egito, referente a Israel no Egito. Então esse cordeiro que Deus manda, há 1400 anos após, é um cordeiro diferente daquele cordeiro. Um cordeiro que não era um animal, mas um cordeiro que de alguma forma era o próprio Filho. Era o cordeiro lá atrás, que foi enviado para poder salvar a Israel. Era um cordeiro que todo ano eles precisavam, conforme a ordenança que tem de Deus para o povo de Israel, dizendo: todo ano vocês façam isso em memória de mim. Celebrem todo dia 14 do mês de Nissan esse Passover, esse Pessar, esse passar por cima. Celebrem isso. Só que Deus manda um cordeiro, conforme diz Hebreus, para que esse cordeiro, único, perfeito, o verdadeiro Filho de Deus, fosse celebrado uma única vez. Hebreus 9 vai falar sobre isso, uma única vez. É por isso que você e eu não celebramos mais esse passar por cima, essa comemoração que a gente está livre da condenação, do medo, do pecado. Porque uma vez que Cristo já fez isso, foi suficiente. Foi suficiente e não mais será necessário repetir derramamento de sangue. E aí a gente vê exatamente os autores apontando isso, Jesus, confirmando isso. E João, de alguma forma, quando ele vê Jesus chegando ali, que ele está batizando os discípulos dele, a primeira coisa que João fala, confirmando isso, é: eis o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, ele que tira o pecado do mundo. E aí depois Pedro também vai falar sobre isso, que ele era o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro que de alguma forma não tinha defeito, fazendo alusão exatamente ao Cordeiro lá do Egito. Paulo vem falar lá em 1 Coríntios 4 a mesma coisa, ele é o Cordeiro nosso pascual. Depois Marcos também, ele vai falar a mesma coisa, dizendo ali, Jesus falando, celebrando a Páscoa junto, porque ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, e nele se consumou toda a profecia que apontava lá atrás com os egípcios e Israel. Assim então, a história, o verdadeiro Cordeiro, a Bíblia diz que nós hoje em dia, entendendo isso sobre o Cordeiro Jesus Cristo, que ele é o nosso Cordeiro, assim como lá atrás eles aplicavam o sangue sacrificial daquele Cordeiro para que o anjo da morte não pegasse ele, hoje, simbolicamente, pela fé, nós aplicamos o sangue de Cristo para fugir da morte eterna. Assim, a mesma forma, quando o sangue era aplicado lá sobre os umbrais de um cordeiro, que era simplesmente um animal, com todas as suas questões carnais, nós, hoje em dia, pela fé, aplicamos o sangue do cordeiro para nos livrar da escravidão. Eles para a escravidão do Egito e nós para a escravidão do pecado. Assim como a Páscoa marcou a libertação deles, assim isso marca também a nossa libertação. Assim como a primeira Páscoa deveria ser realizada uma vez por ano, toda vez que a gente pega esse cálice, e toda vez que a gente toma esse pão, a Páscoa de Cristo é feita. É toda vez que a gente pega isso, é celebrado a Páscoa de Cristo. Não mais uma vez por ano como um ritual, mas toda vez que fizerdes em memória de mim, de Jesus, vocês vão estar celebrando o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que tirou para sempre o pecado, o medo, a morte do mundo. Jesus Cristo, através da sua vida, sem pecado e sem morte sacrificial, se tornou o único capaz de dar a você e a mim uma maneira de escapar da morte, e a esperança segunda seria para a vida eterna. Jesus nos libertou do pior das prisões. Enquanto lá atrás, os egípcios, preste atenção nisso, estavam preocupados em sair, porque eles estavam escravos. Jesus ele nos libertou da natureza pecaminosa. Isso é muito sério. A natureza pecaminosa, ela entra quando Adão e Eva pecam. E através do pecado foi que veio morte. Nada disso foi planejado por Deus. Sofrimento, dor de parto, dores, plantar e colher. Você, de alguma forma, se você pegar Gênesis, você vai ver que tudo estava de mão beijada para o homem. E quando ele simplesmente entrega isso para a mão de Satanás, ele vê a natureza pecaminosa. Então, quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro, aniquila na cruz, ele aniquila a natureza pecaminosa. Enquanto lá atrás os egípcios estavam preocupados em aniquilar a escravidão contra o egípcio, Jesus mostra para a gente que o que ele veio foi para aniquilar tudo aquilo que te faz e me faz sofrer, que é a natureza pecaminosa. Grava isso. É a natureza pecaminosa.
não é o fato de você errar. A gente sempre tem falado sobre isso aqui. Hamartia e hamartano. Não é o fato de você errar. Errar, todo mundo vai errar, mas a natureza pecaminosa que fica dentro de você, junto, quando você nasce, quando você de alguma forma não aceita Cristo e que te destina ao inferno. Mas quando você coloca Cristo, quando você entende, você coloca essa natureza pecaminosa para fora e quem você está cheio é Cristo e naturalmente, por mais que você erre, cometa erros, e você nunca vai perder a tua salvação. Grava isso, porque a tua salvação não é condicional do que você faz, é condicional do que Ele fez. Amém? Amém? Posso escutar o amém? Amém. Isso sacode uma galera que você nem imagina, cara. Isso você sacode uma galera que nem imagina. Bom que vocês estão aprendendo certo desde o começo. Mas aí eu venho a pergunta que veio na minha mente, Rafael, você falou do derramamento ali de sangue, do cordeiro, perdão de pecados e tudo mais. Isso foi só uma introdução para que ninguém fique viajando. Agora que você entendeu o verdadeiro significado da Páscoa, eu vou te mostrar 3 benefícios que aconteceram, 3 passos que aconteceram com a questão da Páscoa. Isso vai fazer uma diferença absurda na tua vida. O primeiro deles é o sangue. Por isso a mensagem, o sangue, a cruz, a ressurreição. E aí a gente volta lá atrás, o que aconteceu em Êxodos. A gente lembra que o cordeiro foi morto e Deus pediu para passar o quê nos umbrais? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Para passar o quê na porta? Sangue. Tiraram 10. Cara, mas Deus podia ter mandado colocar a urina do cordeiro, verdade ou não? A baba do cordeiro, verdade ou não? Poderia, pega o cordeiro, 1 ano, não tem mácula nem nada, não é perfeito, esfrega esse cordeiro nos umbrais, na porta, e Deus manda colocar sangue. Não é curioso isso? A gente tem que voltar um pouquinho à história, lá em Gênesis. Lá em Gênesis 2 diz que Deus coloca diante do homem, lá no Jardim do Éden, a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, vocês lembram disso, né? E Deus fala assim, ó, certamente se comeres, morrerás. Certamente se você comer, presta atenção, Adão e Eva, certamente se você comer, você vai morrer. E essa palavra no original é morrendo, morrerás. Ou seja, você vai morrer aos poucos. Tanto que se você perceber de alguma forma, eles não morrem na hora. E aqui quando Deus fala que eles iam morrer, Ele está falando da morte espiritual e da física, de ambas. Quando você vai no original, é da morte espiritual e da morte natural. Da morte espiritual e da morte natural. A morte espiritual, ela acontece na hora. A morte espiritual, a separação, a natureza pecaminosa que a gente falou aqui, ela acontece na hora, entre Deus e o homem. Mas a morte natural não acontece na hora. E por que ela não acontece na hora? O salário do pecado é a... Eles deveriam morrer, concorda comigo? Eles deveriam ter morrido, não só espiritualmente, mas naturalmente. O homem deveria ter morrido, e ele não morre. E quando a gente avança e vai em Gênesis 3, 21, a gente vê a resposta para isso. A gente vê que Deus mata um animal, derrama o sangue desse animal e cobre Adão e Eva com a pele desse animal. Deus pega o animal, ele mata aquele animal, em substituição, aí está um princípio chamado princípio da substituição, que a gente depois vai ver em Cristo. Ele substitui a morte de Adão e Eva, simplesmente através desse animal, para poder cobri-los com a carne, cobrir com a pele, protegê-lo, e há derramamento de sangue. Porque a única forma de matar, a única forma de você combater a morte, presta atenção nisso, é com a vida. A única moeda plausível, palpável, do mesmo tamanho ou de um tamanho maior, porque para pagar tem que ser maior, você só pode pagar a morte com a vida. E no sangue está a vida. Preste atenção nisso. Então Deus, em vez de fazer isso com o homem, ele mata um animal em Gênesis 3 e derrama o sangue desse animal, cobrindo o homem com a pele, escondendo o homem com a pele, para que a ira de Deus passasse sobre ele. Para que a ira de Deus, a revolta de Deus sobre o pecado, não atingisse, não matasse o homem. Assim, exatamente como Jesus faz comigo e com você. Quando ele morre na cruz e derrama o sangue dele me cobre, te cobre, para que a ira de Deus contra o pecado passe por cima de mim e você. Por isso você e eu não somos fuzilados. Quando pecamos, como erramos. Porque Jesus, ele esconde a gente.
Porque Jesus, ele simplesmente põe a gente para trás. Por isso que quando você está fraco, se achando, eu não posso, eu não consigo, sabe como é que eu estou, Deus? Você está se colocando primeiro quando você deveria colocar Jesus. E Jesus fala o seguinte, cara, toda vez que você se colocar, me colocar na tua frente, vai dar bom, mas toda vez que você entender que depende de você, vai dar ruim. Porque Deus, de alguma forma, quando olha para você, grava isso, ele não enxerga mais Maria, ele não enxerga mais João, não enxerga mais Pedro, não enxerga mais Paulo, não enxerga mais Josi, não enxerga mais Ruth, não enxerga mais Ana, não enxerga mais Tiago, ele enxerga Jesus. É por isso que você é abençoado. Não é coisa que parte de você, não é algo que vem de você, que você pode desenvolver, que é bom bastante, que você toca bastante, que você canta bastante, que você faz bastante, que convence a Deus. Mas foi Jesus que convenceu a Deus para que passasse por cima dele toda a ira, caísse nele para que você e eu desfrutássemos hoje da cobertura espiritual dele. É assim que funciona no mundo espiritual. E é por isso que o sangue foi passado ali. Vocês aprenderam hoje por quê? O teu Deus não é um Deus sanguinário. É porque o salário do pecado é a morte. Você só combate a morte com a vida. E no sangue está a vida. Então era necessário que se derramasse sangue para pagar a moeda chamada morte. Ficou claro? Ficou clara essa alusão? Sim, Senhor? Rafael, mas de onde que você tirou isso? Que o sangue tem vida. Presta atenção. Olha o que Levíticos vem te falar. Levíticos e depois Hebreus. A vida de todo ser vivente está no... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Essa moeda da morte era muito pesada. E essa moeda da morte ela só poderia ser paga através de uma moeda mais forte ainda que a vida. E essa vida ela está no sangue. E esse ritual ele ganha corpo. E aí, depois desses acontecimentos lá no Egito, Deus coloca isso, incorpora isso à lei dos judeus, lá em Levíticos vem tratar sobre isso, e eles têm que agora fazer esse ritual de sangue, através da substituição de animais, para que ele, com o pecado, uma vez por ano, que se chama Yom Kippur, até hoje eles fazem isso, se apresentassem diante de Deus, para que sacrificasse o animal, cada um com suas posses, um pombo, um cabrito, e aí vai, mas deveria ser perfeito, seguindo aquela mesma regra, perfeito, sem mácula, para que haja substituição do pecado daquele cara com o pecado daquele lá atrás que estava fazendo, do animal. Ou seja, o homem que tinha pecado, ele impunha a mão sobre aquele animal, que não tinha problema nenhum, passava aquilo que ele cometeu um ano inteiro sobre aquele animal absorvia o pecado do homem e transferia a pureza daquele animal exatamente para o homem, para que ele passasse um ano tranquilo. E ali havia morte e derramamento de sangue, para justamente substituir a moeda da morte com a moeda de sangue. Então isso ganha corpo. Só que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás. Esse derramamento de sangue, que eu acabei de falar aqui, é para perdão de pecado, conforme os judeus fazem, conforme eles faziam e tudo mais. Só que voltando um pouquinho lá à história de Êxodo, lá atrás, a gente vê que o cordeiro, ele tinha sido morto para proteger, para blindar o povo de Israel. Então o sangue não mais para perdão de pecados, preste atenção, mas para proteção do povo de Israel. E por que esse sangue foi derramado para proteção? Se você puder virar para o seu lado aí, quem tá pertinho de você, e fala aí, ó, fala sangue bom, dá uma gíria cariocada aí. Então você aprendeu que foi necessário o sangue, para que esse sangue, de alguma forma, cobrisse o pecado, porque somente com a vida você consegue cobrir a morte. Você viu que os judeus, de alguma forma, eles usam até hoje esse sangue para que haja substituição, né, do pecador, né, com ali de alguma forma o animal. Isso é necessário. Só que como a gente viu lá no Egito, esse sangue ele não foi derramado para perdão de pecado. Esse sangue não foi derramado para perdão de pecado, ele foi derramado para blindagem e proteção do povo de Israel. E por que foi derramado um sangue para proteção? Olha que curioso, o sangue fala. Então você aprendeu que o sangue tem vida e o sangue fala. Rafael, você agora pirou.
Você agora ficou louco. O sangue fala. Eu vou te trazer um dado científico antes. Quando você vai no médico e você precisa saber informações de uma paternidade, você busca onde? O DNA você busca onde? O sangue está falando ou não está? Quando você quer fazer uma introdução de algum medicamento rápido, você faz intravenoso, que é o que? O sangue, para que ali corra tudo o que for necessário para que teu corpo, teu sangue fale para todo o demais órgãos e organismos da tua veia, do teu corpo, dizendo, tá chegando, tá vindo, vamos combater, não vamos combater, vamos fazer, vamos acontecer. O sangue fala. Os cientistas hoje só trazem aquilo que há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás já tinha escrito. Olha o que Hebreus vai falar para você aqui. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que? De coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Pois o sangue deste era o sangue inocente. O de Abel era um sangue inocente, derramado para quem? Você lembra dessa história? Que o irmão mata o outro por inveja? E ali é derramamento inocente de sangue. E o escritor de Hebreus vem falar que o sangue de Jesus, ele é mais puro, ele é mais forte e ele fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue fala. Sabe, a galera de Israel ali, os judeus, eles estavam apavorados. 400 anos, presta atenção aqui, 400 anos vivendo escravizados, sonhos sendo perdidos, problemas sendo trazidos, escravizados, sendo passados de geração em geração, sem saber nem menos por que eles estavam ali. Eles estudavam a história de Jacó lá atrás, mas falaram, cara, deviam xingar Jacó e Josué e José até a última alma. Por que veio trazer a gente para cá? 400 anos. A maior medo que eles tinham era morrer ali, não só a morte física, mas mental, de sonhos e tudo mais, em vez de seguir em frente. Então Deus levanta esse cordeiro, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que ele levanta uma solução para que Israel saísse daquilo ali através do sangue de um cordeiro. De um sangue de um cordeiro. Para que esse sangue de cordeiro gritasse para ele. E aí a gente começa a entender que o sangue desse cordeiro que foi passado ali não foi simplesmente um sangue simbólico que Deus falou, cara, sabe o que é? Eu estou tão maluco hoje, tomei uns vinhos, tomei um goró muito doido aqui com o Espírito Santo. Faz o seguinte, Moisés, pega aí e passa faz um Picasso aí, tá tudo certo, só para poder dizer que fez alguma coisa e passa por cima. E quando a gente lê Hebreus, e quando a gente entende a ciência, a gente entende que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. E aí quando ele diz para Moisés passar o sangue ali, foi porque o sangue estava falando para o mundo espiritual e para o mundo natural, dizendo o seguinte, ei, presta atenção, vocês egípcios, até hoje você abusou e desabusou e fez e aconteceu com o meu povo, mas eu quero te dizer que a partir de agora, o meu sangue, o sangue do meu filho que está sendo simbolizado aqui, começa a falar, começa a gritar para o mundo espiritual, aqui ninguém toca nessa família, ninguém toca nesses negócios, porque o meu sangue cobre eles de cabo a rabo. Guarda isso no teu coração, talvez você esteja com medo, você chegou aqui hoje, alguma coisa te trouxe aqui hoje, com medo de morrer no meio do caminho, com medo de morrer, está morrendo, sabe? Morrendo aos poucos, morrendo com teus sonhos, com projeto, com casamento, com família, com filho. Rafael, mas então você está me dizendo que você está me colocando na mesma posição lá dos israelitas que ficaram ali desobedecendo? Eu não estou falando nada, eu não sei por que você está nessa posição. Sou eu teu juiz por acaso? Estou eu na posição de te julgar? Eu só estou dizendo que se de alguma forma você se encontra nessa posição, aqui hoje. A mesma coisa que aconteceu lá atrás, quando Deus proveu o sangue de um cordeiro, que era um cordeiro que não era o cordeiro definitivo, e deu certo, muito mais você e eu que participamos da nova aliança de Jesus Cristo, com um novo sangue. E aí sabe o que é esse novo sangue, simbolicamente, quando você toma para dentro de você, quando você crê nesse sangue, quando você aceita Jesus como teu Salvador, quando você declara esse sangue sobre esse negócio, sobre esse sangue sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre o teu projeto, esse sangue que é de Jesus, o sangue perfeito, o único sacrifício, conforme Hebreus coloca, diz o seguinte para o mundo espiritual, para o mundo natural, para aqueles que te perseguem, para aqueles que têm implicância com você, para esse câncer que você está vivendo, para essa disfunção que você tem vivido, para essa disfunção hormonal
emocional que tem dentro de você é simplesmente o sangue de Jesus bradando para o mundo espiritual e para o mundo natural. Ei, avisa a ele que pela minha pisadura eles estão sarados. Avisa a eles que o meu sangue tem coberto a casa deles, o casamento deles não vai acabar, as finanças deles não vão acabar do jeito que estão, porque o meu sangue fala mais alto do que qualquer sangue que vai trazer morte para essa família. O sangue de Jesus simplesmente vira para o mundo espiritual. Ele vira para o mundo natural quando você entende esse sangue para você e fala, esquece, ele é meu, ela é minha, essa família é minha, essa família é meu. O segundo ponto, a cruz. Queria que você prestasse atenção aqui, ó. Olha o que era feito. O ramo de hisopo, o sangue, era borrifado na parte de cima, na parte do lado direito e na parte do lado esquerdo. O sangue não simplesmente falava, preste atenção nisso, como se falasse aleatoriamente para proteger ou para dizer, porque a gente viu que o sangue fala. Mas aqui ele já estava fazendo um prenúncio. O cordeiro protótipo, ele estava fazendo um prenúncio do que o cordeiro principal ia viver. Preste atenção nisso aqui. Era exatamente isso que estava sendo pintado na porta dos egípcios. Dos judeus, desculpa. A parte de cima, a parte do lado direito, a parte do lado esquerdo. Ele faz exatamente a cruz. Ele faz exatamente o desenho da cruz. Sem eles saberem, eles estavam pegando o sangue do cordeiro e declarando a profecia 1400 anos atrás, que ia se cumprir em Jesus, onde o cordeiro perfeito, puro, ia derramar isso, uma e única e perfeita vez. Quando eles pegam, Deus manda passar, Deus não dá ponto sem nó, tudo na Bíblia tem um porquê. Parou para pensar comigo? Você está entendendo aí? Parte de cima, a parte de baixo, ele forma exatamente a parte de uma cruz. Correto? Vocês estão comigo aí? Pegaram? Aqui, ó, você desce, depois você cruza, correto? Correto aí, a galera do lado aqui esquerdo? Correto? Vem? Você desce e depois você cruza. Porque ali ficou um pouquinho menor, mas você desce e depois você cruza. Era mais um pouquinho em cima. E a palavra, e você vê que quando você vai lá em Êxodo 12, ele não manda pintar a porta num todo. Isso poderia deixar dúvida. Sabia, Sorel? Poderia deixar dúvida, porque ele não fala para pintar a porta toda. Ele fala, borrifar só um pouquinho do lado direito, um pouquinho do lado esquerdo, um pouquinho. Isso faz toda a diferença. Se ele manda borrifar a porta toda, até, Rafael, isso é uma elucubração louca da tua cabeça. Mas quando ele fala só, borrifa só um pouquinho do lado direito, depois você confere lá em Êxodo 12, abre a tua Bíblia aí que está com teia de aranha, vai lá e confere. Êxodo 12, borrifa um pouquinho do lado direito, borrifa um pouquinho do lado esquerdo, borrifa em cima no umbral. Ele manda exatamente para que você e eu ficássemos assinalados com a imagem de Cristo, com a imagem ali da cruz, justamente para que se cumprisse Salmo 22, Isaías 52, Isaías 55. E por conta desse movimento da cruz, eu vou ler uma promessa que para mim e para você foi startada lá no Egito, com os judeus, e se cumpriu em Cristo por mim e por você. Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Vamos ler junto? Vamos ler junto. Cara, isso aqui... A gente entende que não foi o sangue simplesmente um Picasso aleatório. Esse sangue falava, e esse sangue que falava literalmente foi pintado como o sinal da cruz, para que se cumprisse em mim e você, para que Isaías 53:4, ela simplesmente saísse do papel que está na tua Bíblia e ela virasse realidade naquilo que você abre a boca e confessa. Vamos ler junto comigo? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Isso é demais. Bom demais. E aí a gente vai para o terceiro elemento. Teve sangue, teve cruz, não pode faltar o quê? Ressurreição. Você lembra quando eu frisei lá atrás? Quando Deus manda Moisés avisar ao povo de Israel, falando o seguinte, ó, depois que tudo isso acontecer, manda nesse período que eles estejam de sandália e com o cajado pronto para o dia de Para quando que eles deveriam estar prontos? Para amanhã. Olha como é que as histórias se completam. É muito interessante isso, né? É muito legal. Vou ler com vocês aqui Êxodo 12. Olha o que aconteceu no dia de ressurreição do povo de Israel saindo do Egito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas. Isso aqui é o povo do Egito, ele não estava aguentando mais de tanta praga que estavam vindo sobre ele. Na 10ª praga, os próprios egípcios, os vizinhos, antes mesmo de Faraó, falavam assim, ó, tira eles daqui, manda. E aí são os egípcios falando para eles, levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, ide, abençoai-me também a mim. Os egípcios pedindo isso. E os egípcios apertavam ao povo, apressando para lançá-los fora da terra, porque diziam, todos nós seremos mortos. Se esses caras não saírem daqui, qual praga vai vir mais sobre a gente? Foi sobre os primogênitos, agora vai destruir tudo. Manda eles embora. E Faraó não teve jeito, mandou eles embora. E o povo tomou a sua massa, antes de levedar, e as suas amassadeiras, adotadas em suas roupas, sobre os seus umbrais, sobre os seus ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram joias, e prata, e ouro, e roupa. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E eles lhe davam o que lhe pediam. E eles tiraram tudo dos egípcios. Trazendo para a nossa realidade. O dia de ressurreição que a gente está celebrando aqui hoje. É um dia que marca o sangue, a cruz, e que marca o teu dia de amanhã. Onde tudo aquilo que te escravizou, grava isso, até hoje. Onde tudo aquilo que de alguma forma tem te colocado para baixo. Onde toda doença, toda enfermidade que tem castigado você durante gerações. Onde todo problema psicológico que tem te atazanado, como a depressão, como o medo. É hora de você entender que o sangue falou, que a cruz foi desenhada e que o dia seguinte chegou. O dia seguinte para a sua vida, que se chama ressurreição, chegou. O dia seguinte que se chama ressurreição, chegou. E assim como aconteceu com os egípcios, que eles não saíram de mão abanando, mas os próprios egípcios, aqueles que atormentavam ele, davam coisas e falavam, sai, eu não aguento mais você aqui, vai, você precisa sair, senão é teu lugar. Assim o mundo espiritual está dizendo para você, o lugar que você está hoje, a lama que você está hoje, a situação que você está hoje, não é o teu lugar. Ele ressuscitou. Se prepare para o dia seguinte, bota essa sandália, pega esse cajado no seu pé e vamos andar. E vamos marchar, e vamos avançar. E a palavra de Deus diz que eles não saíram de mão abanando. Eles saíram com riquezas, e é riquezas, a palavra diz que são riquezas, ouro e prata. Eu não conheço ouro e prata de alguma forma a não ser riqueza. Eu não sei como está o projeto financeiro da tua vida e da tua família. Talvez só você saiba o que você está dormindo e acordando. Mas eu digo que Deus tem milagre para você. E isso não sou eu que estou falando, esquece o Rafael, esquece a Bruna, eu sou tão complicado quanto você, vivo tantos problemas com você, mas se baseia naquilo que a palavra te garante, e a palavra te garante que assim como eles não saíram no dia de ressurreição com mão abanando, você não vai viver de mão abanando. Ele tem riqueza e tem prosperidade para a sua vida. Você pode dar um amém aí? Amém. Quando você dá amém, essa palavra, você está dizendo Jesus. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você não concordar, não fale nada. Mas quando você concordar, diga um amém. A
Apocalipse diz que ele é o nosso amém. Quem é o nosso amém? Jesus. Então, quando você está dando amém, você está dando Jesus para isso que eu acabei de liberar a tua vida. Agora você fica de boquinha miúda, deixando Satanás te engolir, deixando a depressão te abafar, deixando de alguma forma ao redor te abafar. É simplesmente, eu estou aceitando. Ou você, de alguma forma, não está entendendo o que está sendo pregado aqui. Tem duas, uma. Ou não está concordando, três. E está tudo certo. Cada um vive da maneira que quer e da fé que Deus colocou no teu coração. Mas eu creio que se Deus te trouxe aqui, foi para dizer que você é um filho dele escolhido e que a ressurreição cabe para você e para mim, e que a ressurreição dele não é mais um ato banal que você não enxergou, que um livro de conto de fada contou, mas a ressurreição dele foi capaz de provar que a vida e a morte está no controle dele, que a prosperidade está no controle dele e que o sim e o não está no controle dele, que ele disse que hoje é o dia que ele está dando sim para que você viva com teus projetos, com a tua família, com o teu casamento diante dele. Amém? Amém. Ficou melhor. Deus cuida de você do começo à eternidade. Essa frase que Deus colocou no meu coração chacoalhou comigo, cara. Ele cuida de mim do começo à eternidade. Olha o que Paulo vem escrever. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a minha fé e a sua, e a minha pregação e a sua, é vã. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e ainda permaneceis vós no pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis desses homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como morte veio por um homem, também a ressurreição de mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos em Cristo também vivificados serão. A sua vida aqui é uma vida passageira, mas é uma vida que Deus quer que você viva o melhor dele. Mas é onde que você e eu temos que focar. É onde que a traça, o ladrão, nada vai roubar o nosso tesouro. E você não vai ficar vagando por aí. Eu estou falando isso porque essa semana eu fui questionado por uma pessoa que ela tem vindo aqui, mas também tem frequentado Kardec e tudo mais. Eu falei, ótimo, está tudo certo. Mas eu vou te mostrar o que a Bíblia coloca. A Bíblia não coloca que você vai ser aperfeiçoado ou aperfeiçoado em animais. A sua aperfeiçoabilidade se deu na cruz do Calvário. A sua perfeição em Cristo se deu na cruz do Calvário. E você e eu somos guardados do começo à eternidade, onde que a gente vai estar juntinho dele, como criança, me gerando no ar. Quando o Lucas cantava essa música, eu chorava aqui. Você já se imaginou um dia com teu pai, ele te jogando para cima lá, e te abraçando e te beijando e falando, cara, valeu a pena, cara. Todo dia que você veio para o culto, todo dia que você creu em mim, todo dia que você aceitou o meu amor, todo dia que você aceitou o meu perdão, todo dia que você aceitou ser agarrado, abraçado e contaminado pela minha graça, valeu a pena você estar aqui comigo, porque é aqui que você vai viver eternamente. Eu cuido de você, meu filho, do começo à eternidade. Olha o que o Romanos 9 coloca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui, pelo que eu conheço, praticamente todo mundo aceitou a Jesus. Já declarou, por isso que a gente fala, declare Jesus. Jesus, você é meu Salvador. E aqui a palavra é o seguinte, a saber, se com tua boca, preste atenção, confessares, e essa palavra aqui no original se chama homologueu, que é falar a mesma coisa que Deus já disse ao teu respeito. Se com a tua boca você dizer a mesma coisa que Deus já disse ao teu respeito, que você é santo,
puro, curado, amado em Cristo, e ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa palavra salvo aqui, a gente tem aprendido, é sozo, sotéria. Ou seja, você será abençoado, próspero, curado, santo, puro, família abençoada e principalmente salvo na eternidade. Salvo na eternidade. Rafael, mas eu já fiz tudo isso. Sabe, eu estou 10, 15, 20 anos vindo à igreja. Eu já fui em culto, já fui em missa. Eu já me batizei, rebatizei, tribatizei, quadrubatizei. Eu já falei em língua, deixei de falar, voltei a falar em língua de novo. Já fiz jejum, já fiz legendário, já subi. Só que a minha vida não muda. Essa ressurreição que você acabou de ler no versículo 9. Se com a tua boca confessares, falarem a mesma coisa que Deus. Lembre, confessar na Bíblia é falar a mesma coisa que Deus diz ao teu respeito. Homologueu. Em teu coração creres que Ele ressuscitou, eu criei. Dentre os mortos eu serei salvo. Eu viverei o melhor dessa terra, mas eu não consigo, cara. A minha vida é só problema. A minha vida é Egito atrás de Egito. E eu vou te responder o porquê. Porque você para no versículo 9. Você nunca pula para o versículo 10. Vamos ler comigo o versículo 10 aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Às vezes você, de alguma forma, você confessa, você crê no teu coração, só que você para no versículo 9. Quando Deus fala, você precisa abrir a tua boca. A tua boca é uma arma que Deus te deu para que você confesse sobre o teu negócio, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o que eu estava fazendo. Rafael, mas está um horror. Eu quero matar esse cara. Eu quero matar essa mulher. Eu não estou aguentando mais ele na minha vida. Meu irmão, Deus não me deu 2 filhos. Deus me deu 2 imagens de 2 capetas dentro da minha casa, porque eu não aguento. Eu não aguento. Cara, esse trabalho, esse patrão, você está entendendo que de alguma forma você confessou Cristo com a tua boca como teu Salvador, lançou vida, e com a mesma boca você pega e lança morte? Hã? Você só leu o versículo 9, você esquece de pular para o versículo 10. Visto que com o seu coração se crê, você creu para a justiça, você é a justiça de Deus em Cristo, você foi feito justiça, nenhuma condenação, nenhum medo, nada mais sobre você. E com a tua boca você confessa para a salvação. E essa palavra salvação aqui é a mesma coisa, você confessa sotéria, sozo, você confessa abundância, prosperidade, vida curada, libertação, salvação, prosperidade. Porque senão você fica como o Tiago fala, como uma água do mar, que vai, uma hora você crê, na hora você não crê mais e volta. Uma hora crê, uma hora não crê mais. Então você precisa, aquilo que você confessou e já aceitou Jesus como ressurreição, como teu Salvador, você precisa aplicar isso com aquilo que você tem falado. Você precisa juntar aquilo que você crê com aquilo que você fala. Senão aquilo que você crê fica guardado no seu coração e você fala aquilo que o mundo espiritual quer ouvir. Esse marido desgraçado, essa mulher que não vale nada, esse filho que é isso, esse emprego que não dá nada, essa mixaria que eu ganhei no final do mês, não dá para nada. É óbvio que não vai dar, porque no seu coração você creu, mas na tua boca você está lançando diferente para o mundo natural e para o mundo espiritual, e não vai dar em nada. Então você precisa alinhar aquilo que você crê no teu coração com aquilo que você confessa com a tua boca. Então não pare mais em Romanos, para você ler 9, falando Romanos, 10, 9, mas passa também ao versículo 10 e começa a abrir a tua boca. Eu estou desempregado, mas eu creio que essa semana vai ser a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu na tua vida, não foi? Hã? Temos aqui testemunha própria. Porque a gente às vezes fala uma coisa, parece que está muito longe. Às vezes a gente fala uma coisa, parece que só acontece no vizinho. Às vezes a gente fala uma coisa, só acontece, sabe, em histórias, em quadrinhos. Mas Deus tem o melhor para você, mas você precisa alinhar aquilo que você sente com aquilo que você fala. Aquilo que você sente. O coração se enche do que a boca fala. E a boca fala daquilo do coração. É um ciclo. Teu coração se enche do que tua boca fala. E a boca fala do que o teu coração está cheio. Isso vai se tornando um ciclo de verdade e de realidade para você e para a tua vida. Preste atenção como é que é importante você confessar. Você abrir a tua boca e declarar. Moisés, ele viveu o sangue, lembra disso?
Ele viveu a cruz e viveu o dia seguinte, na ressurreição. Só que olha o que Satanás fez com Moisés. Êxodo 14:13. Eles já tinham saído do Egito, o povo mandou eles saírem, o faraó mandou eles saírem, e quando eles estavam chegando na frente do Mar Vermelho, eles se depararam: o que eu faço? Lembram disso? Lembram dessa história? Ou seja, Rafael, estou mais ou menos igual a ele. Eu vivi o sangue, a cruz e a ressurreição. Mas olha o que saiu da boca de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, o povo começando a apertar Moisés, falando, inclusive murmurando contra ele: Moisés, era melhor você ter me deixado morrer lá no Egito. Por que você me trouxe até aqui? Para eu morrer, agora esfaqueado, cheio de lança, para fugir de Faraó, para me gerar esperança e não cumprir? Moisés poderia ter falado: é isso mesmo, vocês têm razão. Deus, tu é sacana, tu é um cara de duas palavras, hein? Tu é igual meu vizinho que prometeu me chamar para o churrasco sábado, não me chamou. Não dá. Mas olha qual foi a postura de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quietos e vede o livramento que o Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que você hoje vê, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós o calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você entende que aquilo que estava no coração de Moisés, ele não deixou ser embrulhado dentro do coração e simplesmente falou: eu vou na onda do povo de Deus. É brincadeira, cara. Pô, assim não dá, vou morrer tudo aqui no Egito, sabe? Eu vivi com você o sangue, eu vivi com você a cruz, eu vivi com você o dia seguinte da ressurreição, e agora, depois da ressurreição, você me coloca essa? Olha a postura de Moisés, diante de 2 milhões de pessoas apertando ele, sem saber o que fazer, carro de Faraó chegando, o mar na frente. Ele falou: cara, fiquem tranquilos, Deus vai prover. E preste atenção no versículo 16, e tu, Deus falando para Moisés: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar. A vara de Moisés simbolizava algumas coisas, mas dentre elas simbolizava autoridade. Grava isso. Deus está te falando o seguinte: através de Cristo, eu coloquei autoridade na tua mão. Você precisa se levantar sobre esse problema, você precisa se levantar sobre a tua casa, você precisa se levantar sobre o teu filho, você precisa se levantar sobre os seus negócios e com autoridade no nome de Jesus e dizer: ei, preste atenção, fique tranquilo, porque esses faraós, esses egípcios, esses malandros, esses demônios que você vê hoje, nunca mais o tornareis a ver, porque Deus cumpre a palavra dele. Você precisa se posicionar em fé. Você precisa abrir a tua boca com autoridade. Rafael, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo falar. Mas quem disse que você tem que sentir? Você fala isso pela fé, não por sentimento. E você precisa abrir a tua boca e confessar a autoridade que Deus te deu. O sangue é o preço. A cruz foi a conta. A ressurreição foi o recibo ou o comprovante. E Jesus é o melhor amigo. Pegou isso? Pegou? O sangue é o preço, a cruz foi a conta, a ressurreição o recibo, o comprovante, e Jesus o seu melhor amigo. Então, a partir daí, a única coisa que você e eu temos que fazer é tomar posição com autoridade, nos assentarmos à mesa e comer o melhor que está naquela mesa. E quando o garçom vier te cobrar conta, contar uma mentira no seu ouvido, te colocar para baixo, te colocar deprê, te empurrar para o Mar Vermelho, começar a te perseguir, você só precisa fazer uma coisa. Não precisa fazer nada além do que em autoridade, abrir a tua boca e mostrar para ele, lembrá-lo, o recibo que está na tua mão, que a conta, apesar de ter sido alta, ela já foi paga. E foi paga pelo seu melhor amigo, antes mesmo de você ter sentado na mesa para comer. Eu vou repetir para você, não é possível, você não entendeu. Não é possível. Quando Deus colocou isso aqui no meu coração, eu juro para você, eu bati com a cabeça no teto. O sangue é o preço, a cruz é a conta, a ressurreição é o recibo. O comprovante, e Jesus é o seu melhor amigo. Então, a partir daí, você e eu devemos nos assentar à mesa e comer do melhor que está naquela mesa. E quando de alguma forma o garçom
de maneira figurada, tá? Para não levar um processo na cabeça. Vier te cobrar a conta, contar uma mentira no seu ouvido, te colocar para baixo, te perseguir, você não precisa fazer nada além de abrir a sua boca, mostrar para ele o recibo e lembrá-lo que por mais que a conta tenha dado alta, a mesma já foi paga pelo seu melhor amigo, antes mesmo de você se sentar à mesa e começar a comer. O problema vai vir. Jesus não mentiu para você. No mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu paguei a conta. A ressurreição, ela não é a conta. A ressurreição, ela é apenas o recibo que mostra que a conta já foi paga. Hebreus 12:6 diz o seguinte, eu falei isso lá atrás, vocês guardarão o cordeiro até 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. No calendário religioso judeu, ele tem um calendário civil e tem um calendário religioso. O calendário religioso, foi o que foi falado aqui, é o 3º mês, aproximadamente, é o mês de Nissan, conforme eu falei lá atrás. E Deus ordena que os judeus lá atrás, todo dia 14 desse mês, celebrassem a Páscoa deles, a libertação deles, a ressurreição deles do dia seguinte. E olha que interessante, o mês de Nissan, se a gente traduzir, pegar o que isso serve, ele significa um tempo de renovação, de libertação e de novos começos. Quando você está celebrando a Páscoa, que Deus te trouxe aqui para celebrar, a próxima Páscoa que você celebrar, nunca mais você vai achar que é simplesmente uma Páscoa. Morte, feliz Páscoa. Mas Deus está celebrando um novo começo na tua vida, que só foi possível através da ressurreição de Cristo. Deus tem um novo começo para você, hoje. E esse novo começo se completou em Cristo, há 2025 anos atrás.